Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós vamos começar mais uma revista que tem por tema as promessas de Deus. E a nossa primeira lição também vai começar como introdução, falar sobre isso, sobre as promessas de Deus. Nós não vamos objetivamente falar sobre a lição, até mesmo que nós temos bons comentaristas que abordam sobre o assunto. Nosso objetivo é trabalhar sobre o título da lição, não o conteúdo que está na lição, mas o título da lição. Então, como o título da lição fala as promessas de Deus, é o que a gente vai abordar aqui. Claro que nós vamos sempre estar tentando resumir o tempo para que não tenha duas aulas. Você estude um conteúdo de 40 minutos, se você for usar todo o conteúdo, você tem outra aula dentro de uma aula. Então, para a gente vai reduzir o conteúdo para que você possa ter um subsídio teológico numa outra aula para agregar a sua aula. E o nosso objetivo aqui, então, é trazer algo sempre, algum ponto diferente para que venha ali acrescentar entendimento e compreensão das Escrituras. Nós estaremos sempre lendo aquilo que escrevemos, que pesquisamos, para que a gente possa resumir o tempo. Então, isso é por guisa de introdução, você entender que a gente vai sempre ler, tentar não comentar, para que a gente possa reduzir o tempo e você ter um conteúdo bom e também conciso e preciso. Então, vamos para a nossa introdução, que vai falar o seguinte: o nosso título é As Promessas de Deus, lição 1, né? Dia 6/10/2024. E a nossa introdução começa assim. Essa primeira lição aborda o conteúdo em sua forma embrionária. Há elementos na promessas que desemboca tanto no negativo, que é condicionamento, você vai contar isso na revista, tanto o negativo é o condicional, tá? E como o positivo, que é o incondicional. Quando se fala da promessa feita por Deus, o seu comportamento é inalterável, ou seja, Deus, ele é uma pessoa inalterável. A gente tem Tiago capítulo 1, versículo 17, a gente tem número 23, versículo 19, e Tito capítulo 1, versículo 2, que vão falar, o Tito capítulo 1, versículo 2, vai falar que Deus não pode mentir. Então, é isso que vai ter contido na questão de Deus ser inalterável. Deus não muda a sua concepção, a sua pessoa. Pois Deus não pode mentir. Então, quando a gente pega o texto que Deus não pode mentir, lembramos automaticamente de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Seguindo o conteúdo, devemos ter em mente que promessa envolve elementos especiais entre Deus e o homem. Então há um relacionamento entre Deus e o homem. Então os elementos especiais é o que vai envolver, que vai acrescentar, que vai aperfeiçoar esse elemento da promessa, esse chamado da promessa. Então a gente seguindo aqui, tanto que quem prometeu como aquele que vai receber a promessa tem responsabilidade. Então, os elementos especiais, um que a gente pode abordar na introdução, é a questão da responsabilidade. A responsabilidade da parte de Deus, a responsabilidade da parte daquele que vai receber a promessa, o conteúdo da promessa. Nosso primeiro ponto que a gente quer observar é o significado da palavra promessa. Tá? O título é a promessa e o seu significado. Então a gente tem a palavra em português promessa, que vem do latim pro, e que significa para. Pro significa para. E emitere significa enviar. Guarde isso, tá? Pausa o vídeo, volta, revolta para você entender. Então, pro e mitere significa, pro significa para e mitere significa enviar. Tá? A palavra hebraica traduzida para a promessa é davar, tá? É escrito com B, mas é davar. E é uma palavra que tem um livro que em hebraico utiliza essa palavra, que é o devarim, que a palavra davar significa falar ou significa palavra. Tá? Normalmente nós usamos a tradução, a forma deuteronômica, que tem outro significado, mas a palavra devarim significa palavra, que é o que se inicia, a primeira palavra que aparece ali no livro. Tá? É a questão. E aí a gente passa por grego. O vocábulo grego é epangelia. Epangelia. A palavra epangelia significa anúncio, significa a palavra grega
tem a mesma raiz da palavra evangelho, tá? Que a palavra evangelho é euangelizo, entendeu? Então, a mesma palavra grega epangelia, que é promessa, também é da mesma raiz, assim, tem a mesma raiz da palavra euangelizo. Então, são palavras que têm o mesmo escopo ali. A palavra angélia é boas novas, tá? Que dá a raiz da palavra. Uma observação que a gente precisa fazer aqui, importante, do nosso conteúdo, a promessa e o seu significado, que quase sempre esse vocábulo é traduzido em português por promessa, embora também possa significar mensagem. Então, a palavra que significa promessa, que é epangelia, pode significar também mensagem. Essa é uma observação que você pode acrescentar ali, e com isso você poder explicar melhor para os seus alunos. Seguindo, resumo. O resumo aqui, a gente vai observar a seguinte questão. Qual a questão? É pegar os três significados, tanto latim, hebraico e grego, e aglutinar e formar uma frase ou um conteúdo. Então, o resumo de promessa nas três línguas seria: enviar para alguém uma mensagem ou uma promessa falada. Ok? É só depois você voltar e ver o que significa as palavras no latim, no hebraico e no grego, que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então a gente vai agora para as palavras, significado delas mais abrangente, que é a palavra davar, em hebraico, que significa declarar, conversar, ordenar, prometer, e na sua forma negativa, avisar e ameaçar. Então, há promessas da parte de Deus que são promessas negativas, que Deus falou que prometeu que não ia deixar o povo entrar, por exemplo, na terra prometida. Tá? Então, há promessas negativas e positivas. Mas não vamos discutir isso aqui. Seguindo, a pangelia, que é anunciar que se está prestes para fazer ou fornecer algo. A palavra, ela tem esse significado: anunciar que se está prestes a fazer ou fornecer algo. O outro lado da promessa é prometer por iniciativa própria, incondicional. Iniciativa própria é sempre uma forma incondicional. Se comprometer voluntariamente. Então, o condicional de Deus é se comprometer voluntariamente. Estou falando aqui no sentido de apangelia, que é no grego. E seguindo, a gente passa para a apangelia. Agora a gente passa para a conclusão. A conclusão fala assim: a necessidade do cumprimento das promessas feitas por Deus aciona em Deus o seu atributo comunicável verdade. Ou seja, Deus tem necessidade daquilo que ele fala e de cumprir. Então vai acionar em Deus um atributo comunicável de Deus. Isso tem na revista. Você pode pesquisar o que significa os atributos comunicáveis e incomunicáveis, para você ter um sentido maior. Então, mas o que eu quero abordar aqui rapidamente é que o atributo comunicável de Deus, que é a verdade, é que o crente precisa ser verdadeiro. Ele precisa manter a palavra que ele falar. Ele tem que falar uma coisa e manter aquilo. Se ele não tem condições de cumprir, ele deve recuar naquilo que vai dizer, naquilo que vai comunicar às pessoas. Então é isso que tem ter em mente. Então demonstra a sua fidelidade, isso é verdade, ela demonstra a sua fidelidade e lealdade. Isso eu estou falando da pessoa de Deus, mas também isso desemboca na pessoa do homem. Então o homem tem que ter fidelidade, demonstrar fidelidade e lealdade. O que Deus comunica aos homens, ele deve comunicar aos outros. Ou seja, o que Deus fala com você, comunica a você. Se Deus é sincero com você, se Deus é verdadeiro, se Deus é leal a você, é comprometido com você, você também deve ser comprometido também com os outros. Então a gente tem Mateus capítulo 5, versículo de número 37, que diz que o crente tem que a palavra dele ser sim, sim, sim e não, não. Mateus 7,12, que vai falar a frase que eu utilizei final aqui, que aquilo que eu quero que os homens me façam, eu tenho que fazer também.
E Tiago, capítulo 4, versículo 12, que corrobora com Mateus capítulo 5, versículo 37. Entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente, que as promessas de Deus, ela envolve o compromisso da parte de Deus. Mas aquilo que Deus é comprometido conosco, nós devemos ser comprometidos com Ele. Eu quero deixar também aqui a palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 23, que vai falar que fiel é que ele prometeu. A palavra fiel ali no grego é pisto, que é a palavra que é traduzida por fé. Então você pode traduzir ela por fidelidade. A fidelidade de Deus faz que Deus cumpra a sua palavra. Nossa fidelidade para com Deus faz que a gente também cumpra nossas palavras em atitude e em comportamento. Entenda sempre isso. Aquilo que Deus faz, devemos fazer também. Jesus falou que fazia tudo que viu o Pai fazer. Aquilo que Deus faz, se Deus é fiel na sua promessa, Deus é fiel naquilo que faz, você tem que ser fiel também. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima aula, um ótimo domingo na presença de Deus. Amém e amém.